Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Rádio e TV Imprensa. Todos falam aqui. Mais que uma emissora, a TVI é um canal aberto para o Brasil real. Prefeitos, artistas, empreendedores e o povo têm voz na nossa tela. Com jornalismo forte, debates acalorados e música que emociona, somos referência nacional e internacional. Assista ao vivo www.radioimprensa.tv. TVI, todos falam aqui. Na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de ilusão, bem te vi, bem te vi. Como um verão. E ao som do Bem-TV, iluminando esta manhã de sábado aqui na jornada, toda a história de coragem começa muito antes dos cargos, dos títulos, do reconhecimento. É na vida real, nos desafios silenciosos e nas escolhas diárias que nascem as pessoas que realmente fazem a diferença. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda. Eu sou a Cristina Ikeda, enfermeira há mais de 3 décadas, terapeuta clínica xamânica. E aqui também eu recebo convidados especiais para contar histórias de superação, histórias que realmente gratificam o coração, gratificam a alma. E nessa jornada de hoje, o compromisso de servir nasce de uma própria história de vida. Cada conquista ganha um propósito maior. Hoje vamos conhecer uma mulher que por detrás desta trajetória de coragem, que rompeu barreiras e conquistou seu espaço de liderança, movida pela força de uma vida guiada pela fé, pela empatia e pela autenticidade. E assim, hoje estamos aqui com Renata Paiva. Seja muito bem-vinda, Renata. Bom dia. Bom dia, querida Cristina. É uma alegria, uma honra, né, estar aqui com você, partilhando desse momento tão especial, para a gente poder falar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa jornada, né, e do nosso trabalho também. Agradeço a Deus por esse privilégio, né, por essa oportunidade. E você falou algo aí que realmente é muito importante. Até porque os cargos passam, os reconhecimentos também passam, mas os legados permanecem para sempre, né? E em toda a minha vida, eu sempre procurei, em tudo que eu faço, né, deixar um legado. Um legado de esperança, principalmente, né? Para as pessoas e para as futuras gerações também. E é isso que eu falo todos os dias em casa, para os meus filhos, para os meus amigos, para aqueles que têm me acompanhado ao longo da minha história. É esse legado que eu quero deixar, de inspiração, de motivação, e de que a gente não pode desistir de investir no ser humano. Né? E eu procuro fazer o meu melhor todos os dias, né, para que a gente possa realmente deixar esse exemplo, né, para todos que estão aí. Mas muito obrigada, Cris, obrigada também a todos que vão nos acompanhar aqui, um abraço carinhoso, né? A minha equipe que me acompanha aqui também, Maria Antônia, Bia, a sua equipe aqui, que a gente tem aí um momento especial. Que bom. E eu faço essa pergunta para vocês aqui também do programa Jornada. Qual é o seu legado? O que você está deixando como história de vida real? Lembrando que a jornada aqui traz uma história, né, junto com o Bem-TV, que logo, logo será contada. É um programa que eu trago a espiritualidade, Renata, não vinculada à religião, mas fortalecendo a fé.
e as ciências da saúde. O que as pessoas realmente precisam abastecer, ter coragem de fazer a caminhada, que é uma longa caminhada nesse planeta Terra. Por isso eu chamo a jornada. E, Renata, a base, assim, da infância, porque, assim, hoje a Renata, né, aqui, conhecida muito na cidade de São José dos Campos, como advogada, uma política firme, olhando para trás, para a sua infância, aqui, como era a dinâmica da sua casa? Como que foi a base familiar para ser essa mulher grandiosa? Muito importante esse seu pedido, né, de falar um pouquinho da minha história desde a minha infância, porque muita gente não conhece, sabe, Cris? Sim. Eu venho de uma infância muito simples. Eu nasci em Taubaté, poucas pessoas também têm conhecimento disso, mas 3 dias depois eu já estava na roça, né? Meus pais moravam aqui no Turvo, eu sempre morei ali no Turvo, moro até hoje. E quando a minha mãe estava grávida, nos dias de eu nascer, meu pai a levou para Taubaté, porque meus avós paternos moravam lá. Eu nasci, 3 dias depois eu já estava novamente no Turvo. E eu tive uma infância muito simples, né? E tanto que os meus amigos que eu construí, todas as minhas relações afetivas, desde a minha infância, são os meus amigos até hoje, né? Continuam comigo. Porque eu sempre tive uma característica, né, que eu acho que é fundamental em qualquer ser humano. Eu sempre fui muito grata e muito leal, né? E tanto que quem começou comigo há 30 anos, né, desde que eu me ingressei na vida pública, são meus amigos até hoje, estão comigo até hoje. Eu não deixo amigo na beira do caminho, né? Então, acho que isso é uma marca mesmo que eu tenho. E a minha liderança, ela não nasceu num cargo público. A minha liderança nasceu na minha infância, junto com os meus pais, com os valores, com os princípios que eu aprendi, como ética, respeito, que reputação se constrói todos os dias, que ninguém faz nada sozinho, né? E foi assim que eu comecei lutando por aquilo que eu acreditava. E como eu tive uma infância onde nós não tínhamos uma adolescência, não tínhamos energia elétrica, não tínhamos ônibus, né? O único meio de transporte era o caminhão de leite, né? Nós estudávamos lá na roça, né? Os professores naquela época moravam com a gente, vinha professor de São Paulo, vinha professor daqui de São José dos Campos, que meu pai que fundou a primeira escola rural, né? Lá do bairro do Turvo. E conviviam com a gente, moravam com a gente, inclusive. Eram professores, né, como a profissão tua também né, são vocacionados, né, tanto na educação quanto na saúde. A gente sabe, né, que só permanece, na assistência social também, só permanece quem realmente, de fato, tem vocação, tem esse chamado. Assim como eu entendo que na minha vida a política é um chamado, né? Eu sou uma missionária na política, com mandato, sem mandato, eu vou continuar a minha missão de cuidar das pessoas, porque é o que eu mais amo fazer, e eu faço isso 24 horas, né? Meu marido, por exemplo, fala que é o ar que eu respiro. Por quê? Porque eu amo, né? É isso que me realiza como ser humano, como pessoa, é isso que me faz feliz. E desde aquela época, sentindo na pele a dificuldade das pessoas, né, eu comecei a lutar, né, por uma comunidade que pudesse ter uma oportunidade melhor, né, de vida. E aí eu fui estudando, tive que vir para a cidade. A partir do 5º ano, eu comecei a morar na casa de familiares, em Taubaté, aqui em São José, até que meus pais pudessem vir para São José. Que meus irmãos ainda eram pequenos, depois vieram. E, Renata, lá na escola, por exemplo, quando você fala que a professora morava mesmo na escola, você ia de caminhão ou ia andando? Era longe da... A primeira escola era lá na fazenda. Na fazenda mesmo, cara. E aí os professores moravam com a gente. Sim. Né, em casa. E naquela época também tinha horta, eles cuidavam da alimentação, sim, tudo junto. Sim. Era diferente o ensino, né, antigamente, né? Totalmente, né? Não só o ensino, como os relacionamentos, né? A cultura também, né, rural. É uma coisa
muito simples, né? E que ressignifica muito na vida mais da gente. verdadeira mesmo, né? Porque é o que faz sentido para a vida da gente, né? Primeiro pela alimentação, né? A gente não tinha naquela época, por exemplo, carne bovina. Só quando o papai matava um boi, que alguma coisa acontecia, a gente acabava, né? Mas era frango, era carne de porco, minha mãe matava porco. E fazia aqueles latões na gordura, né? Com a carne, né? Sim, que ali carne de lata. temperava o arroz, o feijão, o angu, o frango, né? E ali a gente, a verdura a gente tinha, que a mamãe plantava, a manteiga ela que produzia, o queijo ela que produzia, a linguiça ela que fazia. Né? Então, tudo era orgânico, né? E isso influenciou muito na minha vida, né? Na minha forma de ser, de encarar também a realidade, né? Porque essa é realmente uma vida verdadeira, né? Sim. A gente não tinha nem televisão, Cris. Eu fui conhecer a televisão com 11 anos de idade. A minha história é um pouco parecida com a sua, Renata. Que eu também fui conhecer a televisão também, acho que mais ou menos nessa idade. Eu também não tinha energia. Eu sou mineira, né? Então fui criada no campo, caminhava acho que 5, 6 quilômetros para a escola. Por isso que eu perguntei também. Então, era uma época diferente. Os meus irmãos já caminharam, porque depois a escolinha saiu lá de casa e foi para uma outra localidade próxima, mas eles andavam aí cerca de 4 quilômetros também, a pé, né? Para poder, com o bornalzinho nas costas, né? Sim, bornalzinho. Exatamente. A minha gente fala embornar. Embornar, é isso mesmo, né? E a roupa, eu me lembro até na época, minha mãe, ela que fazia as nossas roupas, né? Sim. Ela vinha aqui, meu pai vinha aqui no Mercadão, fazia a compra de mês ali, né? Às vezes de 2, 3 meses. Sim. Comprava aqueles fardos de carne seca, né? Bacalhau naquela época era muito barato. Bacalhau. Sim. Macarrão, fubá, né? Essa era a base da nossa alimentação, né? E ali ele comprava também muito tecido, né? Ou às vezes os próprios sacos das rações, né? O meu pai dava para minha mãe lavava, higienizava e ela fazia a roupa, tingia, ela mesma tingia, fazia lençóis. E ela também toalha de banho. Pintava os lençóis, bordava os lençóis. Então, assim, a minha vida foi dessa forma. Ferro de passar roupa, era ferro de brasa, né? Não tinha enceradeira, não tinha nada. Eu lembro que ela passava, o chão era vermelhão, minha mãe passava escovão. Né? A gente era pequenininha, a gente subia em cima do escovão para poder ajudar a dar brilho, né, no chão, né? Então, eu acordava muito cedo, 5 horas da manhã, ia buscar gado no pasto para poder ajudar na retirada do leite. Então, assim, a minha vida foi isso, né? E a minha essência é essa. Por isso que eu sou, graças a Deus, me considero uma pessoa simples, né? Eu gosto das coisas simples, né? E eu acho que é isso que faz sentido realmente na nossa vida. Mas depois eu vim para a cidade, acabei estudando, entrei na faculdade de Direito com 17 anos, muito nova, né? E peguei a última turma de 4 anos, inclusive, eu comecei na Unital, morava aqui em São José, mas comecei em Taubaté, fiquei 2 anos em Taubaté, depois vim para São José, onde eu acabei fazendo a faculdade de Direito aqui na Fundação Vale Paraibana. Assim, na adolescência, que você entrou na faculdade com 17 anos, você já tinha essa inquietação de liderança, já desde pequena, mas e o direito? Como é que foi essa escolha? Foi decisão sua ou teve influência? Como é que foi? Eu sempre fui uma pessoa que teve um senso de justiça muito grande. Eu acho que isso que despertou em mim a vontade, né, de querer seguir a área do direito, porque o direito eu acho que é uma faculdade que todo profissional deveria fazer, independente da sua vocação, da sua área de atuação. Porque ela além de ser uma ciência humana, né, ela te dá um olhar muito amplo para tudo na vida, né? E por causa dessa minha dificuldade mesmo que eu enfrentei na infância, na adolescência, e que senti na pele a dor do outro, as dificuldades das pessoas, despertou em mim também essa vontade de querer melhorar a vida das pessoas. Daí eu comecei a organizar sociedades, amigos e bairros, porque eu sempre entendi que ninguém faz nada sozinho. Sim. Né? E que as pessoas precisam se unir, né, para poder realmente ter representatividade e ter voz.
né? E em cima disso, eu criei a primeira SAB no bairro do Turvo, criei no bairro do Rochedo, na Água Soca, em várias outras regiões rurais de São José dos Campos, que também não tinham transporte, que não tinham energia elétrica. Na época, eu tinha um tio, Fernando Delgado, ele era vereador, muito atuante, inclusive, e o tio Fernando foi quem me ajudou, né, junto com Robson Marinho. O Robson Marinho, na época, era deputado estadual, e aí a gente conseguiu levar a energia elétrica junto com outras lideranças, né? A gente conseguiu levar a primeira linha de ônibus, né? E assim foi construindo a minha liderança comunitária, né? E até que eu fundei a minha obra social. Eu tenho uma entidade social há 30 anos, que um dos braços dela é a farmácia comunitária. Sim. Que até hoje, né, atua atendendo aí milhares de pessoas. E da farmácia, Renata, como é que surgiu a ideia de você trazer e montar? Você já tinha visto em algum lugar? Como é que foi essa criatividade? Eu tinha um grande amigo meu, Maurício Aca, que é meu amigo até hoje, inclusive. Ele, Maurício? Aca. Ele era vereador em Jacareí e ele tinha uma farmácia comunitária lá em Ubatuba, que a família dele era de Ubatuba também. E aí ele falou para mim: Renata, por que você não monta uma farmácia? Você ajuda tantas pessoas já, né? Eu sempre tinha esse atendimento social, fazia atendimento jurídico gratuitamente, orientando as pessoas, né? Então eu falei: nossa, que ideia interessante. Daí eu comecei a trabalhar em cima disso até que eu consegui fundar a obra social, fundei a farmácia no Alto da Ponte, fiquei 22 anos no Alto da Ponte. Só que durante todo esse tempo no Alto da Ponte, eu pagava aluguel. E a estrutura de uma farmácia é muito cara. Eu tenho as mesmas obrigações de uma farmácia que vende medicamento, como Droga Raia, Droga São Paulo, trabalhista, fiscal, na área da saúde, na área da vigilância. Você que é da área da saúde entende muito bem sobre isso. A gente está lidando com droga, com a vida das pessoas, tem que ter responsabilidade técnica, né? E eu sempre procurei agir com muita responsabilidade em tudo isso, né? Mas montei a farmácia, fiquei 22 anos no Alto da Ponte, até que eu ganhei um prédio na Vila São Bento. Daí eu transferi a farmácia para a Vila São Bento, estou há 8 anos lá, mas é uma obra de amor, nunca teve R$1 público. A única exigência que a gente faz é receita médica, pode ser do SUS, pode ser particular, pode ser de convênio, para nós não importa. Nós não perguntamos o nome da pessoa, Cris, nós não perguntamos o endereço. Vem gente de todo o Vale do Paraíba, vem gente do sul de Minas. Dias atrás, veio pessoas que estavam em casa de familiares aqui de Brasília. Então, assim, a gente não faz nenhuma exigência a não ser a receita médica. E a gente tem conseguido aí fazer a diferença na vida de muita gente. Porque a gente sabe que remédio é caro, principalmente para quem tem condição, é caro. Imagina para quem não tem nenhuma. Muitas vezes a pessoa deixa de comprar algo que é essencial para a vida, um alimento, uma fruta, né? Ou para poder manter aquele tratamento, né? E a gente, graças a Deus, tem feito a diferença na vida de muita gente. Mas quando eu comecei o trabalho social, nós tínhamos também, até falava com você antes aqui do programa, nós tínhamos também informática. Eu atendia na época gratuitamente 150 alunos, né? Naquela época, 30 anos atrás, né, a informática, muita gente não tinha acesso, né? Tinha. E isso ajudou muita gente, né? E tinha também a ecoterapia, a gente atendia 40 crianças, uma parceria que eu tinha com o Instituto Viver e com a Roberta, que eu vi que você já teve uma entrevista com ela aqui, maravilhosa, uma das melhores profissionais da área, né? Ela é fono e fazia parte, né, ela que coordenava a equipe. E a gente conseguiu atender 40 crianças com deficiência, com deficiências múltiplas, né? E foi um trabalho assim maravilhoso que a gente conseguiu realizar durante muitos anos. E hoje a gente tem outros projetos também, mas especificamente o nosso braço forte é a farmácia. Que maravilha, Renata. Porque aqui o convidado, realmente, eu deixo ele à vontade, tem todo esse acolhimento aqui na jornada, para a gente entender, né, quem que é a pessoa por detrás de toda uma trajetória linda. Você vê que realmente, assim, tem todo um histórico aqui em São José dos Campos. Mesmo que nasceu em Taubaté, mas é joseense de coração mesmo e já fez a diferença como líder desde pequena. Isso é muito importante, a gente levar ao conhecimento das pessoas quem é Renata Paiva, que agora está aqui pré-candidata. Isso é importante, né? Que as pessoas realmente tenham esse olhar, escolham certas, né?
E, Renata, assim, toda essa trajetória de vida, de história, realmente, assim, que traz essa força grandiosa dentro de você. Qual o momento de provação extrema? Uma prova de fogo, onde tudo parece desabar, mas é exatamente onde descobrimos a nossa força real. Qual foi a maior prova de fogo da sua vida pessoal mesmo ou profissional, né, que você queira colocar aqui pra gente? E o que mudou dentro de você depois de ter conseguido superá-la? Porque todos nós trazemos, né, esse desafio que tem hora a gente fala, meu, eu não vou conseguir, né, não aguento mais. Então é isso que a gente precisa levar para as pessoas, que todos nós passamos por obstáculos. E o que te move? O que você traz aí por de dentro desse grande coração? Cris, eu acho que o fato de eu ser mulher não é apenas um detalhe na minha história, né? É a minha força, né? Eu vejo pela minha mãe, né, o exemplo de resiliência, de superação, né? E que ela sempre, sempre me inspirou e foi assim meu principal espelho, né? Toda vez que eu enfrentava algum tipo de dificuldade, eu sempre olhei para minha mãe, né? Por tudo que ela enfrentou na vida e por toda a superação que ela sempre demonstrou em tudo que ela se propôs a fazer. E eu acredito que nós, como mulheres, temos já no nosso DNA, né, a resiliência, né? Porque nada é fácil para a gente, nunca foi, né? E eu nunca quis apenas ocupar espaço por representatividade. Eu sempre procurei ocupar espaço por mérito, né? Por isso eu sempre procurei me capacitar, né? Estudando, buscando conhecimento, na minha área profissional também, como empresária a vida toda, né? Na área da habitação. Eu sempre procurei entregar resultados, né? E graças a Deus a gente fez isso, uma empresa familiar na terceira geração, com 50 anos, né, de história. Isso para a gente é muito significativo. Mas eu acredito que o maior desafio que eu enfrentei foi na vida pública, tá? Um espaço ocupado predominantemente por homens, né? Um espaço masculino, que nós mulheres temos que provar a todo instante que somos capazes, né? E a primeira eleição que eu enfrentei foi em 96, vindo da zona rural. Os meus votos foram 100% da zona rural. Eu tive 1.576 votos em 96. Eu fui a 14ª mais votada. 7 vereadores entraram com menos voto do que eu. E eu não entrei. Daí, eu não saí do meu partido, tanto que eu fiquei 30 anos no mesmo grupo político. Acho que sou uma das raríssimas personalidades aí políticas que permaneceu tanto tempo num único grupo, devido a essa lealdade que eu falei que eu sempre tive e a gratidão também pela história que eu consegui construir junto a esse grupo. E aí eu acabei saindo novamente em 2000, candidata, fui uma das mais votadas, dobrei minha votação, não me elegi novamente, continuei no mesmo grupo. Meu grupo tinha 5 vereadores dos mais votados da cidade. Falei, é aqui que eu vou construir minha história. Não importa a dificuldade, o tempo, mas é aqui que eu vou construir. Saí novamente candidata em 2004. Fui uma das mais votadas da cidade. Perdi a eleição apenas por 6 votos para o vereador Jorley, que era um dos mais votados da cidade. Fiquei como primeira suplente. Daí, em 2006, eu assumi como primeira suplente. Em 2008, eu saí candidata novamente. Aí eu fui a mais votada e consegui me eleger, né, graças a Deus. E, a partir daí, 2008, eu fui novamente candidata. Fui a mais votada da cidade. 2012, novamente, uma das mais votadas da cidade, eleita novamente. 2016... né, fui uma das mais votadas da cidade. Em 2016 eu tive 9.000 votos. Né? Agora, nessa última eleição, o mais votado teve 8.000 e alguma coisa. Em 2016 eu tive 9.000 votos. Daí, em 2018, eu saí candidata a deputada estadual, praticamente sozinha com o meu grupo. Né? Tive quase 40.000 votos. Daí, em 2000,
2020, saí candidata a prefeita a pedido do partido para contribuir com o processo eleitoral, né, para o partido assumir o protagonismo das eleições e a gente apresentar a proposta, né, e ocupar o espaço que é legítimo, né, que é para isso que os partidos existem, né, independente do resultado, mesmo sabendo que na época o Felício seria um tsunami de votos, e foi, mas nós demos a nossa contribuição, né, e contribuímos, né, com o processo. E, diante de tudo isso, eu percebi que em nenhum momento eu desisti. Eu deixei de acreditar que seria possível, né, construir toda essa minha história, né, de ocupar os espaços que eu ocupei, né, de ser digna da confiança das pessoas, né, e de Deus, acima de tudo, né, porque a gente é apenas um instrumento nas mãos de Deus, né, e que eu tenho certeza que eu inspirei muitas outras mulheres, né, que eu inspirei tantas pessoas, que eu influenciei tantas pessoas com a minha atuação até hoje, né, e é isso que vale a pena na vida da gente, né, porque muita gente desiste, muita gente, na primeira dificuldade, não, isso não é para mim. Mas quando você tem um chamado e aquilo é um ministério na sua vida, é uma missão de vida, é impressionante. Eu me considero uma fênix. Eu renasço das cinzas. E eu sei o que eu sofri, eu sei que a minha família sofreu ao longo desses anos. Cada derrota que eu tive nas minhas, né, 3 primeiras eleições, o quanto foi difícil para a gente. Mas em nenhum momento eu tive o apoio também da minha família, isso para mim foi fundamental, né, porque a gente não pode fazer nada se não tiver o apoio da família, né, mas em nenhum momento a gente deixou de acreditar, né, que aquilo seria possível. Então, acho que essa é a minha maior superação. Eu tive um câncer também em 2020, né, na mama. O dia que eu peguei o registro da minha candidatura a prefeita, em 2020, saiu o resultado, o diagnóstico que eu estava com câncer na minha mama direita. E eu tive que enfrentar o processo eleitoral para depois fazer o tratamento. Foi um momento muito difícil na minha vida, mas que eu encarei assim de uma forma tão positiva, e eu tinha certeza que eu ia superar aquele momento e que o meu principal desafio era a eleição, que eu tinha que dar conta. Afinal, eu tinha uma responsabilidade muito grande nas minhas mãos, que eu tinha 32 candidatos que dependiam, né, naquele momento de mim, né, que eu consegui, né, superar o tempo. E depois fiz o tratamento, enfim, recuperada, superei. Depois tive um câncer que a minha mãe enfrentou, né, no reto. Eu larguei tudo na minha vida, priorizei ela, fui morar na casa dela, inclusive 1 ano com meu marido, saí da minha casa, e foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado, porque eu cuidei dela 24 horas, da medicação, da alimentação, do tratamento, né, das sessões que ela fazia, enfim, das consultas. Hoje, faz 6 anos, ela está, graças a Deus, também recuperada, né? Vai fazer agora no final do ano, e curada, que é o mais importante, né? Então, tem decisões na vida da gente que a gente tem que priorizar, né? E nesse momento eu priorizei a minha saúde, eu priorizei depois a minha mãe, né? E eu acredito que hoje um desafio totalmente gigantesco aí, né? Eu estava como secretária adjunta na Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, junto com o prefeito Anderson, que eu quero agradecer demais essa oportunidade, que foi um divisor de águas na minha vida também, porque é uma secretaria de ponta que você lida diretamente com as reais necessidades da população, principalmente aquelas que estão na invisibilidade, na margem, né, que muitas vezes as pessoas não enxergam ou não conhecem essa realidade, não imaginam que São José dos Campos é uma cidade que tem um dos mais bem estruturados programas em todas as áreas. Ainda existem pessoas que vivem em situação, né, assim, dantesca, né, e que precisam realmente de políticas públicas, precisam de pessoas que realmente possam ter uma escuta, né, possam estender a mão e tirar a pessoa daquele ciclo, né, e que sozinha muitas vezes ela não consegue sair. E que para mim foi assim realmente um marco na minha vida, né, porque acrescentou muito na minha vida profissional, na minha vida pessoal, e que fez toda a diferença. E que eu acabei saindo agora dia 30 de março,
porque a gente tem que se descompatibilizar 6 meses antes da eleição. O próprio vice-governador Felício Ramute me indicou como pré-candidata a deputada federal, com apoio de todo o grupo, do nosso prefeito Anderson, inclusive. E nós temos aí uma grande oportunidade, porque hoje nós temos quase 2 milhões de eleitores no Vale do Paraíba, 2 milhões de eleitores, não temos um deputado federal. O único que foi eleito foi o deputado Milton Vieira, praticamente pela Igreja Evangélica Universal, né? Mas que é de São José dos Campos, é da nossa região, só que acabou assumindo a Secretaria de Habitação na Prefeitura de São Paulo e nós acabamos ficando aí 4 anos sem ninguém. E, infelizmente, Cris, 66% dos nossos votos, todos os anos em São José e em todo o Vale do Paraíba, 66% dos votos vão para candidatos de fora. Levam os votos, mas levam os investimentos também. E a gente fica aqui 4 anos praticamente abandonado, né? E com isso, esses votos dariam para eleger minimamente 4 deputados federais, 6, 7 deputados estaduais. Quanto isso poderia ressignificar para a nossa cidade, para a nossa região na área da saúde, da educação, da cultura, do esporte, enfim, de todas as áreas, né? E hoje, infelizmente, nós não temos ninguém. E uma região que não tem voz, não tem vez. Somos uma região estratégica para o estado de São Paulo, para o Brasil, mas que não traduz a mesma força na representatividade política. Portanto, eu acho que chegou a hora de virar a chave e a gente ter aí mais representantes em São Paulo e em Brasília também. Gente, vocês não imaginam a energia que está aqui dentro desse estúdio. Essa mulher tem uma garra, porque no início, geralmente, eu apresento o currículo, mas aqui hoje eu deixei para realmente você trazer quem é a Renata. Assim, em vez de eu apresentar e você está apresentando, quanto trabalho que você já tem feito aqui para São José dos Campos. E é dessas pessoas que a gente precisa realmente estar aqui diante da nossa cidade, na liderança. É isso que nós precisamos. Como dizia Michelle Obama, né? Não há limite para que nós, como mulheres, podemos conquistar. Então, está aqui realmente cumprimentando aqui essa fala da Renata Paiva. E vamos para o intervalos e eu vou enviar aqui um abraço para o Rodrigo, motorista, que está acompanhando nós pelo YouTube, para o Ferreira Leite, que está diante aqui da TVI. Grande abraço para ele também. Gosto muito do Fê. Para o Alisson, aqui o nosso técnico. O doutor Davi, que esteve também aqui comigo. O doutor Davi, um psiquiatra aqui da cidade. O doutor Otto. Osni Teles. O Osni, um grande abraço, um grande amigo. Júlio Ottoboni. Para a professora Débora, da Univap, psicóloga, que também esteve aqui. Para a professora Ivani Batista, que está diante do curso da Univap, o professor Eric, o Dr. Georges, do PROCON aqui de São José dos Campos, um grande abraço. E vamos para o intervalo e já voltamos já já. Na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como um verão. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Nós estamos vivendo uma jornada feita de escolhas, encontros, desafios e aprendizados. Em meio à rotina acelerada, muitas vezes falta espaço para parar, respirar e olhar para o Bubu Novida com mais consciência. É nesse espaço que nasce A Jornada. A Jornada é um programa ao vivo que convida você a refletir sobre o cuidado humano, a espiritualidade aplicada à vida real e os caminhos possíveis para viver com mais presença e sentido.
Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, Cristina Ikeda conduz conversas profundas, éticas e responsáveis, com convidados que trazem experiências reais sobre saúde, ciência, superação, propósito e humanidade. Aqui, não falamos de respostas prontas, falamos de escuta, falamos de consciência, falamos de histórias que atravessam a vida como ela é. É um espaço de diálogo, um espaço de reflexão, um espaço seguro para ampliar o olhar. Em cada encontro, ciência e humanidade se encontram. A experiência profissional se conecta com a sensibilidade, e a espiritualidade é tratada como vivência, significado e presença, sempre com ética e respeito. Se você busca compreender melhor os desafios da vida, se deseja ouvir histórias que inspiram sem prometer soluções fáceis, se acredita que cuidar também é escutar. A jornada é um convite para você. Todos os sábados ao vivo, das 9 às 10 da manhã. A jornada. Um espaço para acolher, refletir e seguir com mais consciência. Todos nós estamos vivendo uma jornada feita de escolhas, encontros, desafios e aprendizados. Em meio à rotina acelerada, muitas vezes falta espaço para parar, respirar e olhar para o Bubu na vida com mais consciência. É nesse espaço que nasce A Jornada. A Jornada é um programa ao vivo que convida você a refletir sobre o cuidado humano, a espiritualidade aplicada à vida real e os caminhos possíveis para viver com mais presença e sentido. Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, Cristina Ikeda conduz conversas profundas, éticas e responsáveis, com convidados que trazem experiências reais sobre saúde, ciência, superação, propósito e humanidade. Aqui, não falamos de respostas prontas, falamos de escuta, falamos de consciência, falamos de histórias que atravessam a vida como ela é. É um espaço de diálogo, um espaço de reflexão, um espaço seguro para ampliar o olhar. Em cada encontro, ciência e humanidade se encontram. A experiência profissional se conecta com a sensibilidade, e a espiritualidade é tratada como vivência, significado e presença, sempre com ética e respeito. Se você busca compreender melhor os desafios da vida, se deseja ouvir histórias que inspiram sem prometer soluções fáceis, se acredita que cuidar também é escutar. A jornada é um convite para você. Todos os sábados ao vivo, das 9 às 10 da manhã. A jornada. Um espaço para acolher, refletir e seguir com mais consciência. Na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como o verão. Voltamos aí com o canto do Bem Te Vi. E estava aqui conversando aqui com a Renata. A gente olha para essa mulher no dia a dia, parece uma pessoa tranquila, mas quando ela começa a falar da vida, nem que força, que garra. Imagina, gente, né? Ela passar por um processo de um câncer de mama e ainda ter força para lutar pela comunidade. Então, são dessas histórias reais de superação que nós realmente trazemos aqui pessoas para compartilhar. Porque quantas vezes, Renata, a gente tem algum problema e todo mundo muitas vezes quer ficar na cama, né? Um quarto fechado, sem força para lutar. E você, diante de uma dificuldade, de um câncer, uma doença, que é algo realmente que mexe muito com a pessoa, mexe com a família,
Mas é isso que nós trazemos, né? Essas histórias que você possa olhar para você diante de todas as dificuldades e trazer essa grandiosa força que nasce da fé, da espiritualidade. E o que você pode trazer para a gente? Qual que é, onde você recarrega tudo isso? Você teve a sua mãe, né? Que você traz essa força da sua mãe, mas no dia a dia, o que a Renata recarrega as baterias, né? Recarrega essa força. Como que é, Renata? Eu sempre fui uma pessoa, uma mulher de muita fé, né, de muita coragem. E eu, pelo fato de eu ser cristã, né, eu acredito muito que a minha vida, né, eu peço a Ele todos os dias que eu esteja no centro da vontade dEle, né, e que Ele me direcione, né, que Ele possa realmente colocar pessoas, bons colaboradores, né, do meu lado, bons ajudadores, porque eu, como eu falei no começo do programa, eu sempre acreditei que ninguém faz nada sozinho, e graças a Deus, Deus tem me colocado pessoas que têm me ajudado muito, né, e eu entendo que o mundo, Cris, ele precisa de pessoas com propósito, de empresários, empresárias, profissionais com propósitos, de políticos com propósitos, né, de pessoas com valores e de mais mulheres ocupando espaços de decisão, espaço de poder em todas as áreas, né, e também na política, porque só nós mulheres sabemos o que uma outra sente, né? Tanto do ponto de vista orgânico, quanto dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? As multitarefas que nós temos, né? Eu falo que a mulher, principalmente na maternidade, se é mãe também, né? Eu falo que a gente já enfrenta ali, né? A gestão de crise todos os dias, né? A gente faz isso todos os dias, né? Na nossa casa, nos relacionamentos familiares, né? E a gente sabe que aonde uma mulher atua, né, nenhuma fica para trás. Ela leva outras mulheres com ela, né? E quando você cuida da mulher, você está cuidando da família, né? Você leva gerações consigo. Portanto, eu sempre entendi que lugar de mulher não é aonde querem que ela esteja, né? É aonde ela se sentir capaz de ocupar. Por isso eu trabalho muito com mulher, tenho sido a voz de muitas mulheres, só grupo de mulheres empreendedoras, mães atípicas, mães solos, enfim, né? Toda mulher, né, que eu represento e que eu participo desses grupos, né, eu procuro levar sempre, né, esse meu exemplo, né, de coragem, de resiliência, de empatia também, de escuta, né, porque hoje as pessoas falam muito, mas escutam muito pouco, né, e a gente aprende todo dia, né, e a gente precisa ouvir mais, né? E enquanto vereadora, em todas as áreas que eu sempre atuei, eu sempre procurei ser interlocutora, né? Eu sempre procurei ser ponte, eu sempre procurei construir, né, relacionamentos, eu sempre procurei entregar resultados, né, de uma forma muito efetiva, né? E eu acredito que se nós tivermos mais mulheres na política, mais mulheres em todos os segmentos, em todas as frentes, nós teremos com certeza um mundo muito, muito melhor. E Renata, trazendo todo esse lado da mulher, né? Como você disse, a mulher ela tem que estar realmente onde ela consiga fazer um trabalho, onde ela consiga se expandir. Não uma competição, né, que a gente traz nesse mundo. É uma construção mesmo, é uma equipe, é o lado da mulher defendendo o espaço, porque eu falo, no mundo tem espaço para todo mundo. E assim, as suas crenças, você não traz nenhuma crença limitante, as amarras, o medo do pré-julgamento. Você se joga mesmo, né? Exatamente. Como é que é? Porque hoje em dia a gente se fala muito desse lado, né? As crenças limitantes, tem muitas terapias que trazem para as pessoas trabalharem mesmo.
E a Renata, como que é? Você se joga sem medo do pré-julgamento das pessoas? Porque na política a gente sabe que não é algo tão simples, né? Tem um lado, você já teve alguma dificuldade com esse lado machista na política ou não? É importante a gente colocar isso aqui, né? Com todo respeito, né? Com as pessoas, com o homem. Como que você traz esse lado? É óbvio que o machismo existe, é algo estrutural, né, que a gente precisa desconstruir, né, e a base é sempre a educação, né, não só na questão do machismo, na questão também da violência doméstica, né, na questão do racismo, né, existem muitos preconceitos, né, e a gente precisa combater isso veementemente, e eu sou uma das vozes que tem lutado nesse sentido, né. Mas eu acho que a base de tudo, Cris, é o respeito. Tá? Quando você respeita as pessoas acabam te respeitando também. Né? E eu sempre fui uma pessoa muito posicionada. Né? E isso, eu sempre procurei também o diálogo em tudo que eu faço na minha vida. Porque sempre existe os dois lados. Você tem que escutar as pessoas. Você tem que se colocar no lugar delas. Você tem que entender a visão dela e respeitar, mesmo que você não confesse, né? E você não entenda que aquilo é algo real para a tua vida. Você é para ela e você tem que respeitar isso. Né? Então, eu sempre fui uma pessoa que respeitou a diversidade, respeitou todas as crenças, né? Respeitei as pessoas, independente da sua condição, da sua classe social, né? Independente de gênero. Né? E eu acho que isso é uma construção. Né? Por isso, eu sou uma pessoa que tenho credibilidade. Né? Por quê? Porque, acima de tudo, eu tenho coerência com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço. Porque, infelizmente, muitas pessoas dizem muita coisa, mas praticam outras. E aquela frase, né, aquele jargão, né, muito conhecido, né, que as palavras orientam, mas os exemplos arrastam, né? Como que você quer falar para o teu filho não fumar, não beber, se você fuma, se você bebe álcool, né? Então, assim, eu sempre acreditei muito no exemplo. Por isso que eu falei ainda há pouco que reputação se constrói todo dia. E eu sempre preocupei muito, entendeu, com isso. Né? Não só com a minha aparência, mas com as minhas atitudes, o meu comportamento, com quem eu me relaciono, né? Com os meus parceiros. Né? Eu sempre procurei muito, porque eu acho que, às vezes, você leva uma vida inteira construindo uma história, mas você pode destruí-la em 3 minutos, 5 minutos. E hoje, com a internet, com as redes sociais, as pessoas têm acesso a tudo. Né? Então, você tem que ter mais cuidado ainda. Né? Então, não só eu, como minha família, toda a minha equipe, eu sempre peço isso. Né? Cuidado, né? Porque a gente constrói uma história, a gente tem uma imagem durante uma vida toda que pode ser destruída a qualquer momento. Então, é isso que eu preservo e é isso que eu procuro passar também, né, para a minha família, meus filhos. Tenho 2 filhos, graças a Deus, né, são uma bênção. Tenho um neto, Ser avó é muito bom, tenho né? netos, sou casada também, graças a Deus, né? O meu pai é uma pessoa que me influenciou muito, porque ele, como homem, né, e um homem de uma geração passada, ele sempre me deu muita força, ele sempre reafirmou em mim que eu era capaz de alcançar tudo aquilo que eu queria na vida. E ele sempre esteve do meu lado. Então, esse apoio que eu tive do meu pai também me ajudou a me tornar a pessoa que eu sou hoje. Eu sou muito grata a ele e por tudo que ele influenciou na minha vida e na minha família. Porque nós temos aí 4 irmãos, nós somos extremamente unidos, nós trabalhamos juntos a vida inteira, né? E nunca brigamos, a gente sempre se respeitou muito um ao outro, e é difícil você trabalhar no mesmo ambiente e não ter uma discussão, não ter uma divergência. A gente às vezes pode divergir ali, né, no trabalho e nas ideias, mas sempre com muito respeito. E isso foi foi um legado que o meu pai
e a minha mãe tem deixado para a gente ao longo desses anos. E eu agradeço muito por tudo isso. Isso é muito importante, realmente você se entender com as suas raízes, com a sua ancestralidade, porque faz toda uma diferença. Quando você realmente traz toda essa história de vida. E não ter vergonha, né, Renata? Porque muitas vezes as pessoas acabam mascarando. Acaba não falando aquilo que é real. E você traz aqui de coração aberto. Isso é importante demais. E, Renata, agora vamos Voo do Bem-TV, tá? É um quadro rápido aqui. Eu faço a pergunta e você responde aquilo que vem na cabeça. Um sonho que você ainda quer realizar? Eu quero fazer psicologia. Olha que maravilha. Um político ou um líder que te inspira? Olha, tenho muitos nomes, né? Nelson Mandela e tantas pessoas, né? Doutora Zilda Arnes, né? Também foi uma grande referência para mim. Mas, assim, hoje eu tenho um líder que eu admiro muito, que eu respeito muito, né? Que é o nosso querido Felício Ramute, tá? Tá junto com o nosso governador Tarcísio, que é um homem também que, para mim, é um dos maiores líderes desse país, né? Que diferenciado, né? Assim como ele, o Felício, tem esse olhar de uma gestão totalmente inovadora, né? Mas que tem a sensibilidade, né, do cuidado, né, com as pessoas, principalmente com as que mais precisam. E eu tenho certeza absoluta que o Felício vai continuar sendo o nosso vice-governador e vai ser ainda tudo aquilo que ele desejar, porque é uma pessoa que tem sensibilidade, capacidade administrativa, tem capacidade intelectual, moral, né, e tenho certeza absoluta que ainda vai trazer muito orgulho para todos nós. Um filme marcante na sua vida? Olha, são tantos. Deus não está morto. Para você, o que é o amor? É Deus, é tudo, né? Eu acho que amor é a base de tudo. O amor é a solução de tudo, né? Amor é o elo de tudo. E o amor é a transformação daquilo que a gente precisa ter na vida da gente e aquilo que dá sentido para tudo que a gente faz e para tudo aquilo que a gente vai deixar também. Sim. Com tantas palavras, com esse currículo gigantesco dessa mulher maravilhosa, grandiosa, que nós já estamos chegando quase ao final. Então, eu tenho certeza que esse encontro nosso foi de uma conversa profunda. Então, liderar com fé exige escolhas corajosas e pessoas verdadeiramente comprometidas, igual aqui a Renata Paiva. Que a jornada, né, que compartilhamos hoje inspire a cada um de nós a caminhar com mais consciência, mais clareza e com firme propósito de humanizar as nossas relações. Então, Renata, foi um privilégio, né, absoluto de tê-la aqui hoje, nesta manhã de sábado. Eu sei que a sua agenda é cheia de compromisso, mas você realmente esteve aqui com a gente. E eu deixo agora, né, nas considerações finais, que você possa deixar uma mensagem, um abraço aí para a tua equipe, para a tua família. Obrigada, Cris. Eu agradeço primeiramente a você, né, por essa oportunidade. Você é uma pessoa também especial, né, uma grande profissional, extremamente competente, mas uma mulher que tem propósito, né, e é isso que realmente vale a pena na vida da gente, né? Eu tenho certeza que você também é uma missionária, né, naquilo que você faz, naquilo que você se propõe a fazer, você faz com muito amor, né? E faz o seu melhor. E eu tenho certeza absoluta que você tem influenciado também muitas mulheres, né? Muitas pessoas, né? E eu tenho muito orgulho da sua história também e agradeço a Deus pela tua vida. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, eu vi grandes amigos aí, Júlio, Osni, tantos que deixaram mensagem, um grande abraço a todos também, um abraço especial ao nosso querido Ferreira Leite,
né, um querido amigo de muitos anos, que sempre abriu essas portas para que eu pudesse também estar aqui sempre falando do nosso trabalho, né, daquilo que a gente se propõe a fazer, né, e a todos aqueles que nos acompanham ao longo da nossa vida. Um grande abraço carinhoso, a minha gratidão a todos, né, e que a gente possa ter aí, nos próximos desafios, né, a possibilidade de ser um instrumento mesmo de transformação na vida das pessoas. E ser digna, né, da missão que Deus nos confiou e de tantas esperanças que têm sido depositadas nas nossas mãos. E que o BemTV, né, que está aqui, que eu amo, né, sou da roça, né, convivi com todos esses pássaros, né, e sei muito bem, né, quando a gente vê um BemTV chegando, né, são boas novas, né, é sempre algo bom que está vindo para a gente, né? Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus o usa, né, para poder trazer essas mensagens, né, de paz, de esperança para todos nós. Parabéns pelo teu programa e que Deus nos abençoe. Muito obrigada, querida. Amém. Que lindo. Sigam o meu perfil nas redes sociais, Maria Cristina Barbosa. Tem um canal no YouTube onde eu trago realmente pessoas especiais que compartilham uma história aqui conosco. E a jornada, ela não termina aqui, mas eu tenho certeza que ela começa aí dentro de você. Tenho certeza que este final de semana maravilhoso, com tanta história aqui, que me motiva a seguir essa caminhada. Eu queria só pedir, Cris, me perdoa, que as pessoas me sigam nas redes sociais, tá? É @Renata Paiva, minúsculo, tudo junto, Renata Paiva, SJC, de São José dos Campos. Então, @Renata Paiva, SJC. Por favor, me sigam, conheçam mais do meu trabalho, né, dos meus posicionamentos, muitas das propostas que a gente tem apresentado também, vários conteúdos, muito importante. Muito obrigada. No meu Instagram também tem o meu link do YouTube, depois dessa entrevista também ficará no meu canal, onde eu estarei compartilhando com vocês também. E que vocês tenham um final de semana abençoado, leve, e que na vida realmente a gente não precisa carregar pedras. A gente tem que ter leveza na vida, igual o voo do BemTV. Então, agradeço a sua audiência. Para encerrarmos hoje o nosso encontro de hoje, eu deixo aqui uma reflexão. Não viva a ideia de outra pessoa sobre o que é ser mulher. Ser uma mulher é ser você. Uma mulher é tudo o que há dentro de você. Viola Davis. Um beijo. É isso aí, muito bom. Na alegria das manhãs, no começo de estação.